Olha para baixo. O guardanapo que o tatuador acabou de jogar no lixo tem três coisas misturadas: sangue, tinta e uma terceira substância que a maioria das pessoas nunca prestou atenção na vida. Aquele líquido amarelado, levemente brilhante, que insiste em escorrer pela sua pele nas próximas horas? Isso não é sangue diluído, não é sujeira, não é tinta lavada. Aquilo é o seu plasma, fugindo do lugar onde deveria estar. E ele só está fugindo porque, neste momento exato, o seu sangue está executando uma das operações mais rápidas, mais coordenadas e mais absurdamente complicadas que o corpo humano consegue fazer. Não em uma semana, não em um dia, em segundos. Nas próximas 24 horas, o seu sangue vai mudar de protagonista 5 vezes. Vai passar por estados que ele só atinge em emergências reais. Vai transportar passageiros que nunca pediram para entrar e que ele nunca conseguirá expulsar completamente. E você provavelmente vai estar dormindo durante a parte mais interessante. Bem-vindo ao único turno noturno em que o seu corpo trabalha mais do que durante o dia. A primeira coisa que precisa ficar clara é que tatuagem sangra. Não muito, mas sangra. E sangra por um motivo muito específico. A agulha não para na epiderme, ela vai fundo, até a derme. E ali existe algo que a camada de cima não tem. Vasos sanguíneos, centenas deles, microscópicos, tão finos que cabem dezenas dentro do espaço de um fio de cabelo. Eles formam uma rede tão densa que é praticamente impossível enfiar uma agulha na derme sem rasgar pelo menos uns 20 de uma vez. No instante em que esses vasos se rompem, a sua corrente sanguínea perde um direito muito básico, o direito de ficar do lado de dentro. E é aqui que começa o pânico organizado. Em menos de 15 segundos, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Os vasos rompidos se contraem, imediatamente, como uma mangueira sendo apertada na fonte. É o reflexo mais antigo que o seu sistema circulatório tem, e é puramente mecânico. Em paralelo, células minúsculas, chamadas plaquetas, começam a se grudar nas bordas do rompimento. Elas não pensam, não decidem, apenas reconhecem que o tecido por baixo do vaso ficou exposto, e isso é informação suficiente para grudarem entre si numa velocidade ridícula. E em terceiro, o plasma. A parte líquida e amarelada do seu sangue começa a vazar para fora. É exatamente esse plasma que vai aparecer no guardanapo nas próximas horas. Não é um defeito da cicatrização, é consequência direta de uma rede de canos furada num espaço de poucos centímetros quadrados. A sua tatuagem não está sangrando demais, ela está sendo selada em tempo real, e o que escorre por fora é o que sobrou da operação. Plaquetas, sozinhas, não bastam. Elas formam um tampão inicial, frágil, instável, do tipo que se desfaz se você tossir forte. Para que o sangramento pare de verdade, o seu corpo precisa convocar um sistema com um nome digno de filme de espionagem: a cascata de coagulação. São 13 proteínas diferentes flutuando no seu plasma o tempo todo, sem fazer nada, esperando o sinal. Quando uma se ativa, ela ativa a próxima, que ativa a próxima, que ativa a próxima. 13 proteínas, 13 etapas, cada uma multiplicando a velocidade da próxima. O resultado final dessa cascata é uma proteína chamada fibrina. A fibrina é basicamente cola biológica. Ela forma uma malha tridimensional em volta do tampão de plaquetas, uma teia microscópica que prende glóbulos vermelhos como se fossem moscas. E o que era um tampão mole vira um coágulo de verdade, sólido, estável, digno de confiança. Tudo isso acontece em mais ou menos 30 minutos, embora os primeiros traços de fibrina já apareçam aos 5. Mas tem uma reviravolta nessa história, e é o detalhe que muda tudo. A tinta da sua tatuagem está, neste exato instante, dentro desse coágulo. Parte das partículas que o tatuador injetou ficou presa exatamente onde a coagulação aconteceu. Outra parte foi empurrada um pouco para os lados, para a derme aberta, e uma terceira parte, pequena mas significativa, foi parar onde ninguém queria que ela fosse, dentro dos vasos, na corrente sanguínea, viajando. Sim, você acabou de injetar tinta no seu próprio sangue, e ele tem opiniões fortes sobre isso. Você chega em casa, tira a película, olha no espelho, e o que vê não é exatamente bonito. A região está vermelha bem além do desenho, quente ao toque, inchada, levemente latejante. A maioria das pessoas acha que isso é irritação. É uma palavra fofa para descrever o que realmente está rolando. O que está rolando é uma das reações químicas mais agressivas do corpo humano, a inflamação aguda. E ela tem um arquiteto,
Os mastócitos são células pequenas, gordinhas, distribuídas pela derme. Elas vivem cheias de uma substância chamada histamina, a mesma que dá reação alérgica, urticária, coceira. Quando os mastócitos detectam dano tecidual, eles fazem a coisa mais dramática que uma célula pode fazer. Eles se autodestroem. De propósito, para liberar tudo ao mesmo tempo. A histamina liberada faz 3 coisas em segundos. Primeiro, dilata os vasos sanguíneos da região, por isso a vermelhidão. Segundo, aumenta a permeabilidade desses vasos, ou seja, abre buracos nas paredes deles, deliberadamente, para que plasma e células de defesa possam atravessar para o tecido, por isso o inchaço. Terceiro, estimula nervos sensoriais, por isso a coceira que vai começar a aparecer no segundo dia. Tudo isso é coordenado, tudo isso é proposital. O seu corpo está abrindo as próprias comportas, porque precisa que as células de emergência cheguem rápido, e elas estão chegando. Por volta da 6ª hora depois da tatuagem, o seu sangue está fazendo algo que ele faz raramente. Está deixando funcionários saírem mais cedo. Os neutrófilos, as células de defesa mais numerosas do sangue, começam a se mover em direção às paredes dos vasos da região tatuada, atraídos por sinais químicos que estão chamando eles aos berros. Eles fazem uma coisa visualmente bizarra. Rolam pela parede interna do vaso, literalmente, como se cada célula fosse uma pedra descendo por um cano molhado. Quando encontram um ponto certo, param, aderem e se espremem entre as células da parede do vaso, esticando-se até atravessar. Já fora do vaso, no tecido tatuado, o trabalho deles é simples. Tudo que parece estranho, eles tentam engolir. Bactérias que entraram com a agulha, restos de células danificadas e, claro, partículas de tinta. A maior parte das partículas é grande demais para os neutrófilos lidarem. Eles sabem disso, mas tentam mesmo assim, e morrem no processo. Os neutrófilos têm tempo de vida de cerca de 8 horas em ação. Eles não foram feitos para guerras longas. Foram feitos para chegar primeiro, fazer barulho, sujar tudo e morrer. E o que sobra deles, junto com os fluidos, plasma vazado, células mortas e bactérias destruídas, formam uma substância que você provavelmente já viu sem saber o nome: pus. A camada fina, amarelada e levemente espessa, que pode aparecer em volta de uma tatuagem nas primeiras 48 horas, é literalmente o seu primeiro turno de defesa morrendo no campo de operação. Em quantidade pequena, é absolutamente normal. Em quantidade grande, é sinal de infecção. A diferença? Volume e cheiro. Pus saudável é discreto e sem odor. Pus problemático denuncia que outras forças entraram na briga sem convite. Por volta da meia-noite, enquanto você dorme, o seu sangue passa o bastão para um sistema que quase ninguém lembra que existe: o sistema linfático. Pense na linfa como um esgoto refinado do seu corpo. Ela tem tubos próprios, paralelos aos vasos sanguíneos, e a função dela é recolher tudo o que vazou para os tecidos: plasma extra, proteínas grandes, células mortas, bactérias capturadas e, agora, uma carga inesperada: tinta. As partículas de tinta que conseguiram entrar nos vasos linfáticos começam, durante a sua noite de sono, uma viagem silenciosa em direção aos linfonodos mais próximos da área tatuada. Tatuou o braço? A tinta vai para os linfonodos da axila. Tatuou a perna? Vai para a virilha. Tatuou as costas? Vai para vários gânglios espalhados ao longo do tronco. E aqui acontece algo que parece ficção científica. Estudos com cadáveres de pessoas tatuadas mostraram que os linfonodos delas estavam visivelmente pigmentados. Pretos, azuis, vermelhos, refletindo a cor das tatuagens que essa pessoa tinha em vida. A tatuagem não fica só na pele. Pedaços dela colonizam órgãos internos e ficam lá, para sempre. Você não fez uma tatuagem no braço. Você fez uma tatuagem distribuída pelo seu sistema imunológico inteiro. E essa coleção particular de pigmentos vai morar com você até o fim. Tem um detalhe perverso sobre a primeira manhã depois de uma tatuagem que ninguém te avisa direito. Geralmente, dói mais do que doeu na hora. Faz sentido biológico. Durante a sessão, você estava cheio de adrenalina e endorfinas. Seu corpo estava em modo de combate. A dor era abafada por 3 sistemas químicos diferentes trabalhando em harmonia para te manter funcional. 12 horas depois, esses sistemas já desligaram. A adrenalina caiu. As endorfinas voltaram ao basal, e o que sobrou foi o tecido inflamado.
mais inflamado do que estava ontem, sendo interpretado por nervos que agora estão totalmente atentos ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é químico. A inflamação produz substâncias chamadas prostaglandinas e bradicinina. Elas têm uma função muito específica: deixar os nervos da região mais sensíveis, bem mais sensíveis. Toques que não doeriam normalmente passam a doer. A própria pulsação do sangue passando perto da área é detectada pelo cérebro como dor latejante. É um mecanismo de proteção. O corpo está te obrigando a não usar aquela região, a não bater, a não esfregar, a deixar quieto. E é exatamente por isso que medicamentos como o ibuprofeno funcionam para tatuagem. Eles bloqueiam justamente a produção de prostaglandinas. Mas tomar um anti-inflamatório forte logo após tatuar tem um custo. Pode reduzir levemente a fixação da tinta, porque você está apagando parte da resposta que mantém a tinta no lugar. O seu corpo está fazendo uma negociação. Cada decisão que você toma nas primeiras 24 horas, gelo, pomada, remédio, sol, álcool, entra como variável nessa negociação. A tatuagem que você vai ter daqui a 1 ano está sendo decidida agora, enquanto você toma café da manhã. 24 horas depois, a operação inicial está terminando. O sangramento parou faz tempo. O coágulo principal já está em fase de remodelação. A camada brilhante que cobre a tatuagem é uma mistura de plasma seco, exudato linfático e células superficiais. Uma espécie de curativo natural que o seu corpo construiu por conta própria. Os neutrófilos do primeiro turno já morreram quase todos. O segundo turno está chegando. Os macrófagos, células maiores, mais lentas, mais inteligentes. Mas a história deles começa agora e dura anos. Não cabe 24 horas. O que vale a pena registrar é o que mudou no seu sangue, definitivamente, durante esse primeiro dia. Você produziu memória imunológica nova, células que vão reconhecer os componentes daquela tinta para sempre. Você descartou bilhões de células de defesa que morreram fazendo o trabalho. Você redistribuiu o pigmento por pelo menos 2 sistemas distintos do corpo. E você acionou processos de cicatrização que vão continuar rodando, em segundo plano, pelas próximas 3 a 4 semanas, pelo menos. Tudo isso por causa de um desenho. E aqui está o que mais me intriga em tudo isso. O seu sangue não decide o que vale a pena. Ele não pergunta se a tatuagem é bonita, não opina sobre o significado, não distingue entre o nome da sua mãe e um meme questionável de quando você tinha 19 anos. Ele só executa, com a mesma seriedade, com a mesma precisão, com o mesmo gasto de energia. Bilhões de células trabalhando em silêncio durante 24 horas para que a sua escolha, qualquer que seja, fique gravada onde você quis que ficasse. Então, da próxima vez que você olhar uma tatuagem, sua ou de alguém, lembra disso. Aquilo já foi um campo de operação, um turno noturno, uma negociação química entre o que a pessoa quis registrar e um sistema que executa qualquer pedido sem julgar. E é provavelmente a única vez na vida em que o seu sangue, a sua linfa e o seu sistema imunológico vão trabalhar juntos, em sincronia perfeita, a serviço de uma decisão estética. Se esse vídeo te deixou com mais perguntas do que respostas, é sinal de que a gente está no caminho certo. O próximo vídeo vai mais fundo, e eu prometo que vai valer a espera. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê lá!